coisa, não sei, mas se possível eu gostaria de mais exercícios nessa lista, se possível. Se eu gostaria? Eu gostaria. Tá. Não, é isso que eu ia explicar agora. Para não atrapalhar o fluxo do curso, essa última parte agora que eu vou falar realmente dos axiomas básicos da mecânica quântica, da parte da discussão física, eu vou gravar separado da aula, tá? Porque senão a gente perde muito tempo. E aí eu estava pensando, eu gravo separado na minha sala mesmo, rapidamente, posto na internet, ou marco com vocês um dia que não seja de aula, se tiver interesse de vocês, porque aí eu faço uma aula específica para essa parte de revisão das interpretações dos axiomas e tudo mais, certo? E depois vocês me dizem o que vocês preferem, tá? E agora então eu vou começar já direto capítulo 10, tá bom? Que é o começo de fato da matéria nova do nosso curso. Bom, se tiverem qualquer dúvida que vocês queiram tirar em relação às últimas coisas que a gente discutiu, também fica à vontade. Tá? Então a gente vai começar o capítulo 10. Sistemas com N graus de liberdade. Certo? Bom, agora o que a gente discutiu bastante até agora foram problemas unidimensionais. Ou seja, problemas aqui 1D, tá certo? Em que a gente tem um par de variáveis clássicas, né? Que eventualmente a gente vai fazer uma quantização, né? E vai ter operadores aqui quânticos. Tá certo? Esses operadores aqui vão satisfazer uma certa álgebra, que é essa aqui, x chapéu, p chapéu, igual a i h cortado, tá certo? Como eu vou explicar nessa aula de revisão para vocês, e imagino que vocês já tenham visto, isso aqui, na verdade, é um mapa que você tem, ou seja, você tem uma coisa do tipo ômega, que leva x em x chapéu, onde esse x aqui é a variável clássica no espaço de fase, e esse cara aqui agora é um operador linear atuando no espaço de Hilbert, que eu ainda não identifiquei qual é. Só digo que esse cara é um operador que vai atuar no espaço de Hilbert, tá certo? E eu quero que esse mapa tenha algumas características especiais. Eu quero que ele faça o seguinte: eu quero que o mapa do parênteses de Poisson de uma função f de x e p qualquer com uma função g de x e p qualquer seja igual a comutador do mapa atuando só numa função f de x e p ômega g de x e p, tá certo? Sobre i h cortado, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de quantização a Dirac, tá? Ou seja, eu estou dizendo que existe um homomorfismo entre duas álgebras, né? Aqui eu tenho uma álgebra dos parênteses de Poisson e aqui eu tenho uma álgebra dos operadores lineares atuando no espaço de Hilbert. São duas álgebras separadas, as duas existem, certo? E eu digo que a maneira correta de quantizar é você pegar elementos do espaço de fase e mapear em operadores de forma que satisfaça isso aqui. Tá? Bom, se você pega esse caso simples em que f, simplesmente f de x e p é igual a x e g de x e p é igual a p, quanto é que é o parente de Poisson de x e p? É 1. E aqui eu vou ter comutador do mapa que leva x num operador com o mapa que leva p no operador sobre IH cortado. Tá certo?
a gente normalmente denota esse cara aqui como X chapéu e esse cara aqui como P chapéu. Tá certo? Ou seja, isso aqui diz pra gente que comutador de X e P é igual a IH cortada. Tá certo? Então, digamos, isso aqui é a forma mais geral. Existem uma série de perguntas e questionamentos que talvez vocês já tenham tido sobre esse mapa aqui, ó. Porque é muito fácil você pegar o básico da mecânica quântica e olhar para esse mapa e achar que ele é bem definido. Falar, X vira o operador multiplicação, que a gente viu, né, na revisão. O que é o operador multiplicação? É aquele que pega simplesmente uma função f de x e multiplica por x, né? A gente viu isso. E pega o operador P, que vai ser menos IH cortado ddx. Acabou, satisfaz as regras de comutação, né? Tá tudo direitinho. A questão é o seguinte, e quando eu tenho agora o mapa ômega atuando em x ao quadrado, por exemplo? Isso aqui vai ser x chapéu ao quadrado? Porque, veja, isso aqui, ó, 1 sobre P, x chapéu, P ao quadrado, x chapéu, 1 sobre P, chapéu, é tão bom quanto isso aqui. Do ponto de vista clássico, a variável, né, x quadrado, se eu pego esses caras aqui e, digamos, volto para a minha representação clássica no espaço de fase, esses caras passam a comutar, isso aqui vai cortar, esses três caras aqui vão se cortar, vão dar identidade, e volta a ser x quadrado. E qual a maneira certa de quantizar? É essa ou essa? Certo? Ou seja, não tem resposta para essa pergunta. Tá? Em alguns casos, você tem princípios de simetria, por exemplo, quando você tem uma newtoniana, geralmente você tem uma coisa tipo P θ ao quadrado sobre 2m, e esse P θ vai ser Px, Py, Pz, ambos, né, cada um dos três ao quadrado. Aí você fala, não, mas na hora que eu quantizar, eu posso fazer essa brincadeira aqui, botar um x aqui, um sobre x ali, né? Isso aqui é só eu fiz dessa forma assim para ficar hermitiano, tá? Então tem várias maneiras hermitianas de você quantizar essa newtoniana aqui. Só que se você faz uma brincadeira com x, essa newtoniana que era invariante por translação espacial, deixa de ser invariante por translação espacial. Tá certo? Então você pode usar alguns princípios de simetria para saber qual é a boa quantização, ou pelo menos a quantização que preserva a simetria. Tá certo? Mas isso, em várias situações, não é óbvio. Tá certo? Então existem áreas inteiras de mecânica quântica em que pessoas estudam esses mapas ômega aqui. Tá? Existem técnicas de você definir mapas ômegas que levam todas as funções, independente da ordenação dos operadores, em operadores de forma bem definida que tem uma ida e volta. Tá certo? Mas tá, isso é só um parêntese em relação ao que a gente está vendo. Tá? Mas o ponto aqui importante para vocês existe a prescrição do Dirac. E a prescrição do Dirac é essa aqui, ó, para quantizar. Tá bom? E no fim o que a gente quer é encontrar qual é a álgebra dos operadores e, como a gente discutiu no começo na revisão, da álgebra dos operadores encontrar uma representação conveniente no espaço, né, em espaço de Hilbert para que a gente possa fazer conta. Para que a gente possa representar sistemas físicos e assim por diante. Tá? Ok. Não, se eu escolher esse F e esse G. Exatamente, eu tenho uma linha. Uhum. Mas e se eu escolher outro operador? Vamos supor que em vez de escolher o operador P, eu quero o operador H, o operador hamiltoniano de energia. Uhum. Ali eu vou obter a mesma resposta com o computador de X, porém X com H, H de energia, né, vai ser igual a I e H cortado. Aí eu vou ter dois computadores que são diferentes em essência, mas eu vou encontrar a mesma igualdade. Não. Porque você está esquecendo que esse lado vai ficar diferente também. Né? Se você botar aqui, digamos que você botar esse cara aqui como X e esse cara como P,
Desculpa, esse aqui como x mesmo, mas esse aqui como h, você vai ter que ir lá na mecânica clássica, calcular o parênteses de Poisson entre x e o h da mecânica clássica, encontrar o resultado, que vão ser outras funções, vai ser uma outra função de x e p, e aí você vai mapear ômega nessa nova função aqui. Então, desse lado não vai ser mais 1. Esse lado só foi 1 porque, para essa escolha específica, esse parente de Poisson dá 1. Tá certo? Mas é uma boa pergunta, porque é uma coisa que tem que ficar claro para vocês, que o elemento base da construção da mecânica clássica é o espaço de fase. Não existe nenhuma função, nenhum observável clássico que não seja uma função no espaço de fase. Ou melhor, a definição de observável na mecânica clássica é uma função no espaço de fase. Então, tudo que aparece na mecânica clássica é função de x e p. Da mesma forma, qualquer operador na mecânica quântica é função do operador x-chapéu e do operador p-chapéu. Ponto final. Tá certo? Não existem novos operadores mágicos aí. Tá certo? Bom, a gente vai ver que na prática vai aparecer um cara mágico que vai ser o spin, tá? Que não tem uma contraparte clássica óbvia, tá certo? Mas a gente faz uma construção dele de primeiros princípios, adicionando mais grau de liberdade ao nosso problema, tá certo? Mas o importante aqui, como eu estava voltando a falar para vocês, é que essa álgebra tem que ser, esse é o homomorfismo de álgebra que nos guia no momento que nós fazemos a construção da mecânica quântica, tá certo? E, portanto, se agora eu tenho um problema com 2 graus de liberdade, e veja, aqui os 2 graus de liberdade eu vou representar como sendo uma segunda dimensão na descrição de uma partícula, tá certo? Sendo que em um certo ponto a gente vai chegar em n partículas em 3 dimensões, mas por enquanto eu só estou aumentando a dimensionalidade do espaço onde a partícula habita, tá certo? Então se eu tenho esses caras aqui, ó, P2, a gente sabe de cara o quê? Que parente de Poisson de xi com PJ vai ser igual a IH cortado delta IJ. Isso está claro para todo mundo, pessoal? Então, quando nós fazemos a nossa quantização ali, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui comutador de x chapéu I com PJ chapéu. Aqui é só o delta, pessoal. IH cortado, delta IJ. E esse delta é esse delta aqui, tá certo? Ele só aparece delta por causa disso aqui, tá, pessoal? Porque aqui, na mecânica clássica, o espaço de fase é construído de forma que o parênteses de Poisson entre x1 e P2 é 0. Em x1 e x2 é 0. Tá certo? Isso, é um operador, um mapa, né? Que leva o que é que seja o resultado num operador. Ele leva qualquer que for o resultado em um operador. Isso. Tá. No caso básico, se eu tenho x e p, dá 1. Dá 1. Aí eu tenho um mapa. Tipo assim, eu tô confuso. Tipo, eu tenho esse mapa. Você tem toda a razão de estar confuso. Isso. O que é ômega de um escalar qualquer alfa? Né? Para que digamos, a gente preserve a estrutura de mapa linear, esse cara precisa ser alfa em identidade no espaço de Hilbert. Só que a gente não costuma fazer a coisa tão precisamente, mas o mais preciso seria botar uma identidade aqui. Tá certo? Porque você vai ver que esse operador aqui, ele comuta com qualquer operador. Porque se você botar esse operador aqui e outro cara aqui, vai dar 0 desse lado e aqui vai dar 0 também. Tá certo? Ou melhor, se você botar aquele cara aqui, o parente de Poisson de qualquer função de x e p com uma constante é 0. Porque a derivada da constante é igual a 0. Então, por necessidade, esse cara aqui, antes da gente saber que ele é igual à identidade, a gente simplesmente olha para cá e vê que ele é um operador que comuta com qualquer operador. O único operador que comuta com qualquer operador é a identidade. Tá certo? Então, precisa ser assim. Tá?
Mas boa pergunta. Ok. Bom, então agora o que a gente precisa? A gente precisa encontrar representações para isso aqui. Certo? A gente viu, por exemplo, né, na nossa revisão, que a gente encontra uma representação, né, quando a gente tem o caso unidimensional, pegando autovetores de x. A gente descobriu, né, que a gente tem aqui um x, aí você tem autovetores de x aqui, de forma que esse cara aqui dá isso aqui. Tem detalhes e complexidades em relação a esse cara não ser um vetor de fato, mas a gente, né, argumentou que esse cara aqui forma a base do nosso espaço de Hilbert, a gente consegue construir qualquer vetor como combinação lineares, né, combinações lineares desse cara aqui, e isso aqui nos permite construir uma função de onda e estados quânticos e assim por diante, tá certo? A gente sabe que x chapéu não comuta com p chapéu, então a gente não precisa de uma base que diagonalize simultaneamente, a gente nem tem como ter uma base que simultaneamente diagonalize os dois operadores, então essa representação aqui é boa o suficiente para a gente fazer conta. Tá certo? Uma dúvida que ficou para mim das aulas anteriores. Nesse caso aí, a gente tem que o x sem nada, ele são autovalores dos autoestados x. Isso. Tá, eu posso ter diferentes autovalores para o mesmo autoestado. Isso seria um caso de degenerescência. Diferentes autovetores para um mesmo autovalor. Ao contrário do que eu falei. Isso. Tá? Isso vai ficar talvez um pouco mais claro com a discussão que a gente vai fazer agora, tá? Mas é importante, então, que a gente não tem outro... Veja, a nossa base é x chapéu e p chapéu. Certo? A gente pode fazer tudo muito mais complicado, mas se a gente não quiser, a gente pode simplesmente olhar para esses dois operadores e ver que eles não comutam, então basta pegar a representação de um deles, né, de autovetores, e a gente consegue fazer a representação de um vetor genérico no nosso espaço de fase, no nosso espaço de Hilbert. Né? A questão é que agora a gente vai para uma situação que a gente tem x1 e x2. Né? A gente vê aqui que o parênteses de Poisson de x1 com x2 é zero. Né? Lembra isso aqui? Ó, é ddx, ddp, ddx, ddp, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Então, esse cara aqui, ó, para x1 e x2 e p1 e p2 dá zero. Ou seja, a gente também tem, né, para complementar isso aqui, que xi chapéu, xj chapéu é igual a zero. Tá? Assim como a gente tem que pi chapéu, pj chapéu também é zero. Aí você poderia falar, bom, então agora eu tenho mais operadores que comutam. Se eu tenho mais operadores que comutam, minha base vai ser mais complicada. Eu não posso pegar só o x1 e usar isso como representação. Eu posso pegar o x1 e o x2, ou o p1 e o p2. Né? E o x1 comuta com p2. Talvez você possa pegar x1 e p2. Eu posso também. Certo? É uma escolha que você pode fazer. Né? Bom... Agora, a gente pode interpretar esse problema dessa forma que eu acabei de falar, ou seja, eu tenho um certo espaço de Hilbert, onde vão atuar esses operadores, e como eles vão atuar nesse espaço de Hilbert e eles comutam, então eu posso encontrar uma base de autovetores que simultaneamente diagonalizam dois desses operadores que eu escolhi, certo? Vamos fazer com x, porque é o padrão, a gente depois vai ver facilmente como é que transforma isso para outra situação, tá bom? Então, a gente vai fazer o que a gente chama aqui de construção direta. Ou seja, a gente não vai tentar pegar o nosso problema e quebrar em pedacinhos, não. A gente vai tentar resolver ele diretamente. Tá? Então, a gente vai dizer o seguinte. Eu tenho um operador x1 chapéu. Eu tenho uma base que eu vou rotulá-la assim. Para dizer, como esse cara aqui vai ser uma base de autovetores simultâneos de x1 e x2, eu vou rotular o valor, o alto valor que sai deste vetor quando eu atuo x1 e x2. Ou seja, eu vou dizer que isso aqui vai ser igual a x1, x2 e x2 chapéu atuando em x1, x2 é igual a x2, x1, x2. Tá certo, pessoal? Eu tenho sempre o direito de fazer isso. Eu fiz, né? Eu pedi para vocês fazerem esse exercício justamente para vocês terem clareza do que significa esse negócio. Tá? Veja, para cada valor de x tem uma degenerescência em x2. Ou seja, se eu disser somente onde está a partícula
no eixo x1, isso me dá totalmente indeterminado onde ela está no eixo x2. Né? Ou x e y, se vocês preferirem. Tá certo? Então, o alto valor x1, ele não determina nada sobre o 2. Em outras circunstâncias, eles vão ter relações, esses autovalores. Mas nesse caso especificamente, é o mais livre possível. Ou seja, você dizer onde está x1, a partícula no que diz respeito à direção 1, não diz nada onde está a partícula que diz respeito a x2. Isso vai ser bastante importante para a gente. Tá? X1 e X2 dentro do PET, eu tenho que ler como uma posição, um vetor só. Isso. Isso aqui é um vetor só. Isso aqui é um vetor no espaço de Hilbert. Tá certo? E ele tem essa seguinte característica. Quando eu escrevo isso aqui, né, e atuo esse operador, eu obtenho esse número, esse valor. Esse é um número. Isso aqui podia ser 38,27, esse cara menos 4π. Tá? São números. E eles rotulam e nos facilitam a vida, porque a gente sabe que quando eu atuar esse operador aqui, o número que vai aparecer aqui é aquele número que eu falei, 38, não sei das quantas. Tá certo? É só isso. Tá? Até aqui tudo bem? Bom, agora eu posso definir, né, aqui tem aquela questão da translação que a gente viu na revisão, bonitinho, a gente construiu os operadores, e a gente viu lá atrás, né, o que acontece com x linha, isso aqui tem que ser delta de x menos x linha, tá? E, portanto, a gente vai construir, veja, a gente, de certa forma, está construindo um produto interno neste espaço, que, por enquanto, eu só defini o espaço. Agora, eu estou definindo um produto interno. E o produto interno será definido a partir do momento que eu disser que x1, x2, x1', x2' vai ser igual a delta x1 menos x2 vezes delta x1', x2 menos x2'. Tá certo? Essa construção aqui, ela, da mesma forma que vocês quiserem olhar na revisão, ela é bem definida no sentido de que eu estou pegando, né, eu posso estar pegando aqui um espaço bidimensional agora, aí eu quadriculo ele, lembra? Que a gente fez isso no caso unidimensional, a gente pegou uma linha, a gente cortou em pedacinhos os nós, falou que esse vetor aqui representava o valor da função na posição do primeiro nó, do segundo nó, do terceiro nó. A gente falou que o produto interno desses caras vai ser justamente a soma dos quadrados, né, do valores das funções desses nós. E aí a gente vai fazer o limite para o contínuo, do limite para o contínuo as somas viram integrais, os deltas de Kronecker, por causa disso, precisam virar deltas de Dirac e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Se você repetir aquela construção que eu fiz lá atrás, só que agora você tem uma rede quadrada, tá certo? E aí a posição x1 e x2 vão ser nós aqui, nessa rede quadrada. Você vai ver que na hora que você fizer isso aqui discretizado, vai ser duas deltas de Kronecker aqui, e na hora que você passar do discreto para o contínuo, isso aqui vai virar duas deltas de Dirac. Tá? É a mesma construção que nós já fizemos antes. Certo? Inclusive seria bom vocês fazerem como exercício, dar uma revisada nisso aqui e se convencerem de que isso aqui é exatamente o que a gente fez antes, com essa adicional de que agora a partícula pode estar tanto numa direção quanto em outra. Tá? Professor, como que eu chamo esse estado x1 e x2? Porque eu entendo que x1 é um dado eixo, digamos assim, e o x2 é um outro eixo. Uhum. Então eu posso ter xn eixos. Pode. Se eu tivesse xn eixos, eu vou ter n multiplicações de delta de Dirac. Isso. E aí eu vou ter cada vez uma dimensão a mais. Por exemplo, 3 delta de Dirac, que não vai ser mais bidimensional igual esse quadro que o senhor colocou, vai ser tipo um cubo. Isso. E assim por diante. Isso. E eu estou na dúvida como que eu chamo, né? O cat x1, x2, porque o senhor falou que o x1 tem um dado valor e o x2 tem um outro valor. Uhum. Esse autoestado não, né? É um autoestado. É um autoestado mesmo. Esse autoestado x1, x2 não é a multiplicação do valor de x1 pelo valor de x2. Não. São duas coisas diferentes. São os dois, né? É porque a gente, bom, poderia botar uma vírgula aqui, tá? Mas não é assim que a gente, pelo menos que eu adoto ou o livro adota,
tá? Mas você tem razão, é um pouco confuso, mas não é, tá? Principalmente porque tem que tomar bastante cuidado. Muitas vezes, né, a gente viu lá atrás que a gente pode ter situações que a gente vai ter assim, alfa, x1, x2, né? Que a gente lembra que a gente tem a notação onde a gente coloca um escalar que multiplica o vetor dentro do ket. Aí você tem que ter uma boa memória e lembrar que esse cara é o escalar e esse aqui são duas partes que formam um rótulo único de um vetor. Tá? É só isso. Agora, fiquem à vontade. Na hora que vocês estiverem fazendo exercício, aquilo que eu falei para vocês. Não se acanhem de ir para uma notação mais pesada, tá certo? Onde vocês vão botar sempre o alfa de fora, vocês podem botar esse cara aqui entre parênteses, botar uma vírgula aqui, porque você sabe que aquilo ali é uma dupla que rotula unicamente um vetor, entendeu? Ou inventar uma notação mais pesada, tá? Uma notação mais leve, você precisa estar já meio acostumado com as coisas para não se confundir, tá? Tá beleza? Bom. Então, se eu tenho agora um vetor qualquer, nesse meu espaço de Hilbert, eu posso muito bem pegar a projeção dele aqui, x1, x2, tá? E da mesma forma que a gente viu antes, isso aqui vai ser simplesmente uma função de x1, x2, tá certo? Lembra? É aquilo que a gente tinha visto antes. Esse cara aqui vai ser justamente o valor da função em cima do nó discretizado, quando quiser passar para o contínuo, vai ser uma função de duas variáveis aqui que a gente quer que seja pelo menos contínuo, tá bom? Ok. Bom, essa aqui é a construção direta, tá? Deixa eu ver. Do ponto de vista, só para finalizar a construção direta, do ponto de vista das funções de onda, lembra que a gente viu como é que era a ação do operador K, né? E consequentemente o do operador P, e o do operador x, que era o operador multiplicação. Então aqui continua igual, tá? Nessa representação a gente tem que x1 chapéu, né? Atuando agora na função de onda. É simplesmente x1 psi x1 x2. Vocês entendem isso aqui, pessoal? Porque isso aqui é uma notação um pouco diferente, tá? Deixa eu terminar de escrever, aí eu vou discutir isso aqui com vocês, tá? Isso aqui é o que a gente chama de operador multiplicação, tá? Ou seja, esse operador ele atua numa função de forma que aqui simplesmente aparece o valor desse x aqui. Ou seja, simplesmente esse cara perde o chapéu, tá? E esse cara aqui é a mesma coisa. Agora, isso aqui é uma maneira diferente de tratar as mesmas coisas, tá certo? Ou seja, quando vocês viram lá na mecânica, na reticidade restrita, vocês podem pegar vetores, né, num espaço de Minkowski. Provavelmente vocês viram uma notação vetorial e uma notação em componentes, certo? Você pode simplesmente falar que um vetor é um vetor V, né, que implicitamente tem a representação aqui em termos de derivações ou ênuplas, o que quer que seja, mas você pode também estar trabalhando, né, pode trabalhar com o VMI, tá certo? E aí você fala que a ação de uma transformação linear T em V pode ser representada aqui assim, ó, T, Mi, Ni, Veni. Certo? Só que, bom, isso aqui não é uma transformação linear, isso aqui são componentes de uma transformação linear. Isso aqui não é um vetor, são componentes do vetor. Mas a gente continua chamando de uma transformação linear num vetor, porque a gente sabe o que a gente quer dizer. Se você pega uma transformação linear num vetor, representa numa base e tenta calcular os elementos das componentes nessa base do resultado, você vai obter isso aqui. Na mecânica quântica é a mesma coisa. Se nós pegarmos aqui o operador x e atuarmos num psi, tá certo? A gente pode muito bem pegar esse negócio aqui,
fazer esse x chapéu integral de x psi, tá certo? Agora, esse cara aqui é autovetor do x, então quando o x atua aqui, dá simplesmente o valor do rótulo, né? Tem um dx aqui, e isso aqui vai ficar assim, ó, integral dx de x vezes psi de x, que é de x. Ou seja, o efeito dessa transformação linear aqui, nesse vetor, é pegar as componentes dele nessa base e multiplicar por x. Tá certo? Então, isso aqui é o equivalente a isso aqui. E isso aqui é equivalente a isso aqui. Tá certo? Eventualmente, é mais conveniente fazer uma coisa ou outra. Tá bom? Professor, eu não sei, pode ser que eu estou tentando relacionar uma coisa que não tem nada a ver. Mas esse operador de multiplicação, ele tem alguma coisa a ver com o propagador? Não. Não. É que assim, o propagador na base das autoenergias, ele acaba sendo um operador multiplicação um pouco diferente. Porque multiplica por uma certa fase especial, né? Um número complexo de módulo 1 especial, só isso. Outra dúvida, professor. O senhor tem a função psi, ela vai depender de x1 e x2. Então, na hora que eu aplico o operador x1, nela vai retornar x1, o módulo x1 vezes a psi. Se eu pegar um operador x3, visto que não tem x3 x3. não depende de x3, dá zero. Não, isso não faz sentido. A sua pergunta não faz sentido. Você poderia ter psi de x1, x2 e x3, que por acaso é constante em x3. O operador x3 atuando nela daria x3 vezes psi de x1, x2, x3, mesmo que ela não dependa de x3. Tá certo? Mas o x3 precisa existir. Ele precisa ser parte dos operadores que a gente está usando aqui. Tá certo? Mas você entendeu a diferença? Você pode ter uma psi, o seu psi de x, x1 e x2 pode ser uma constante alfa. Tá certo? Não vai ser normalizável se seu espaço for completo, tá? Mas vamos dizer que seja. Digamos que seu espaço, por algum momento, né, é um poço com barreiras infinitas, um poço quadrado com barreiras infinitas. Então, uma constante é normalizável, então isso aqui pode ser uma função de onda. Neste caso, a ação de x1 chapéu em psi é x1 vezes alfa. Mesmo que alfa seja uma constante. Mesmo que, né, o seu psi não precisa depender de x1 e x2 para que a atuação do operador seja assim. Tá certo? E veja, isso aqui é um atalho, pessoal. Isso aqui, quando eu escrevo a função de onda, eu estou dizendo, esses caras são as componentes do meu vetor de estado na base das posições. Uma função de onda nada mais do que as componentes de um vetor numa base. Tá certo? E quando eu modifico o vetor que é constituído dessas componentes, quando eu aplico nesse vetor que é constituído por essas componentes o operador x chapéu, o efeito é pegar essas componentes e multiplicar por x. Tá certo? Por isso que a gente chama esse cara aqui de operador multiplicação. Ele te dá uma representação mais direta e concreta do que é a ação do operador, sem precisar pensar necessariamente no vetor como um todo. Você pensa já nas componentes. Assim como na relatividade restrita ou geral, às vezes é mais conveniente pensar direto nas componentes, e na mecânica quântica também. Tá certo? Pessoal, como é que está isso aqui? Tá legal? Bom, agora
Bom, a gente viu isso aqui, a gente tem a mesma coisa, né? O nosso P chapéu 1 aqui, atuando em psi de x1 e x2, tá? Veja, isso aqui não faz, né? Eu estou dando significado para esse tipo de notação, certo? Então, esse cara aqui vai ser o quê? Menos I, H cortado, D de x1, psi de x1, x2. Tá? Mesma coisa. Se eu atuo esse vetor, esse operador, num vetor, boto uma identidade aqui, pego a atuação do P no X chapéu, né? A gente vê que vai dar delta Dirac, faz uma manipulaçãozinha aqui e vê que o que acontece aqui é aparecer a derivada da componente, né? Vezes menos IH cortado. Professor, uma dúvida. Por que quando você faz essa operação aparece no integral? Porque a identidade ela precisa ser a soma sobre todos os vetores de base. Ah, tá. Então vem da própria multiplicação da identidade. Isso. A identidade ela tem que ser, né, essa coisa que projeta todas as componentes nelas mesmas. É a soma de todos os projetores, né? Quando você soma todos os projetores possíveis no espaço, aquilo tem que ser por necessidade e identidade. Bom? Mas nesse caso eu poderia aplicar só a definição que você deu aula passada de x chapéu. X chapéu você define como uma integral. Posso? Ah, podia sim, tanto faz. Sim, você tem toda a razão. Né? Na aula passada, eu acho que foi na aula passada, você pode construir o próprio X-chapéu, como sabendo que ele é hermitiano e tem autovalores reais, você pode construir ele como a combinação linear de todos os autovetores dele. Né? Ou seja, qualquer operador ômega, aqui o ômega é tão ruim porque eu usei como mapa, mas vamos pegar o lambda. Qualquer operador lambda chapéu agora, a gente pode escrever como sendo uma integral ou soma, depende do espectro do operador, né? De d lambda, de lambda. Tá certo? Porque esse operador aqui, se for... Não, esse aqui quando é hermitiano, tá? Esse operador sendo hermitiano, ele tem autovalores reais, essas bases aqui são ortonormais, ou ortogonais normalizáveis, ou não normalizáveis, ou normalizáveis é delta de Dirac, e você pode construir aqui o seu operador dessa forma, tá? Isso que a gente mostrou na aula passada também. E por causa disso, a gente pode fazer isso, né, que você falou, aqui direto. E a mesma coisa daqui, tá, pessoal? A gente pode usar aqueles elementos de matriz, lembra que a gente calculou os elementos de matriz desse cara aqui, ó? E os elementos de matriz desse cara é uma derivada da delta de Dirac. Então aqui basicamente apareceria uma integral com uma derivada da delta de Dirac. Você faz a integral por partes uma vez, tira a derivada, passa para cá. E a gente ia ver que a ação do operador P chapéu sobre o vetor é tal que suas componentes na base da posição vão ser modificadas pela derivada espacial delas. Está dando curto-circuito aí, que a hora que eu termino de falar isso, todo mundo me olhou com a cara meio estranha. Ou seja, eu tenho aqui P chapéu atuando em psi. Tá certo? Esse cara aqui, ó, o que a gente viu? Esse cara aqui a gente pode botar uma identidade antes, o P chapéu, e uma identidade depois. Tá certo? E o nosso psi. Esse cara aqui vai ficar assim, ó, integral dx dx'. Aqui é o x, tá? Esse aqui é o x'. Então vai ficar assim, x, p, x', né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. E aqui, psi. Não. X', psi. Tá certo? Aí a gente viu que esse cara aqui, ó, lá atrás, a gente viu que isso aqui é delta, linha, de x menos x', menos IH cortado. O H cortado a gente não viu, né? Porque a gente viu só o K, mas para ter a comutação ali tem que ter o H cortado aqui, tá? Na aula que eu vou fazer, que eu falei para vocês que eu vou gravar separadamente, eu vou explicar melhor esse pedacinho aqui, tá? Mas é revisão daquilo que vocês já sabiam, por isso que eu estou passando direto. Beleza. Isso aqui a gente pode fazer, a gente vai pegar essa derivada aqui, transformar essa derivada aqui numa derivada, muda o sinal, né? Ou seja, vamos lá, fazer tudo. Dx', aí a gente vai deixar esse cara aqui quietinho,
Esse cara aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai escrever ele, tá vendo que tem um menos aqui? Eu vou engolir esse menos e transformar essa derivada aqui assim, ó, d dx' de i h cortado delta de x menos x'. Ah, vocês concordam que isso é igual a isso? Porque na hora que eu atuar essa derivada em relação a x', vai dar a derivada da delta em relação ao argumento, que é isso aqui, vezes a derivada do argumento em relação a x', que é menos 1. Por isso que o menos 1 sumiu daqui. Tá certo? Isso aqui tudo vezes π de x'. Tá certo? Agora eu faço essa integral por partes. Como esse operador tem que ser hermitiano, essa integral por partes, o termo que vai aparecer nos extremos tem que ser zero, de alguma forma, tá bom? Seja porque é no infinito, seja porque tem uma condição de contorno. Tá? E aí, a hora que eu tirar essa derivada daqui para cá, eu ganho o sinal de menos novamente. Isso aqui vai ser vai sobrar uma delta dira aqui sozinho, que mata uma integral. E aí, finalmente, eu volto, e tenho dx de menos IH cortado dψ dx. Isso aqui, x. Ou seja, veja, antes as minhas componentes eram simplesmente ter aqui π de x. Agora, o vetor que foi atuado por esse operador é um novo vetor, e esse novo vetor que tem componentes menos IH cortado de dx do π do vetor anterior. Tá certo? Por isso que a gente faz isso aqui. Vou botar aqui para facilitar a minha vida. Um i aqui e um i aqui. Tá certo? Então, na representação de funções de onda, o operador momento pode ser escrito simplesmente como ddx. Isso aqui está tudo claro, pessoal? Novamente, simplesmente a gente vê a atuação de uma transformação linear num vetor, traduzir isso sobre a transformação, aquela transformação linear numa representação, num sistema de coordenadas específico, tá certo? E calcular isso. Se vocês quiserem pensar, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Se eu estou no espaço de Minkowski, por exemplo, eu tenho que minha métrica de Minkowski vai ser menos 1, 1, 1, ou a assinatura inversa, se você preferir, tá certo? Só que é o seguinte, isso só vale para sistema de coordenadas cartesianos, mesmo no espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, se eu mudar a parte espacial para sistema de coordenadas esférico, já não vai ser mais menos 1, 1, vai ser menos 1, 1, R e R sendo θ. R quadrado sendo θ quadrado. Tá certo? E se for tiver um sistema de coordenadas maluco, que misture tempo e espaço, a minha métrica vai ser totalmente diferente. Tá certo? Então, existe uma conveniência, no caso da relatividade restrita, em se restringir a sistemas de coordenadas específicos adaptados ao nosso problema. A mesma coisa aqui. Aqui a gente está tendo uma conveniência de escolher um sistema de coordenadas que é a base x1, x2. Tá certo? A gente vai ver, por exemplo, em outras situações, em que a gente vai usar x1, x2, a gente vai usar rótulos que têm a ver com outros operadores. Não tem mais a ver com o operador posição. A gente vai usar energia, momento angular total e momento angular na direção z. Esses vão ser os bons 3 rótulos para a gente, porque a gente está interessado na evolução temporal da coisa, entendeu? Então, veja, isso aqui é um sistema de coordenadas, tá? No mesmo sentido que isso aqui é esse vetor num sistema de coordenadas implícito. Tá bom? Isso está claro, pessoal? Tomou 10 vezes mais tempo do que eu imaginava, mas eu acho que é importante. Tá. Bom, essa foi a construção direta. Como é que vocês estão em relação a ela? Bom, vamos ver via produto tensorial. Então, pessoal, a gente fez essa construção direta, agora a gente vai fazer uma construção via produto tensorial. E ela vai ser importantíssima, porque basicamente, como eu falei para vocês já algumas vezes, metade do que a gente vai ver passa por uso da construção de espaços mais complicados via produto tensorial. Tá? Então, isso aqui é essencial para vocês entenderem o resto do curso, tá bom? Então, antes a gente estava trabalhando, eu não botei o nome aqui, mas esse espaço aqui que vai ser gerado por essa base
eu vou chamar de V1, 2. Tá? Agora, eu vou construir esse mesmo espaço, né, de uma forma diferente. Ok? Então, vamos lá. Esse novo espaço será chamado V1 tensor 2. Certo? Então, vamos construir quem é esse cara e entender como ele se relaciona com aquele outro lá. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que a gente tem somente x1 chapéu e P1 chapéu. Vamos esquecer que existe o operador x2, P2. Certo? Então, tem esses dois caras aqui. Eu posso pegar tudo que eu tinha feito na minha revisão e construir meu espaço de Hilbert associado a esse par de operadores aqui, que vai ser o meu espaço V. Deixa eu ver se é a anotação que eu usei. V1. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? É a mesma construção que eu fiz antes, só que agora eu botei um nome especificamente. Como esses operadores atuam nesse espaço, eu vou dar um nome para eles. Vou botar um 1 aqui, ó. Esse 1 aqui é o 1 da direção e esse cara aqui é o 1 do espaço. Eu estou fazendo as duas coisas coincidirem para não atrapalhar minha vida, tá? Mas é só chamar atenção que são duas coisas diferentes. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar meu espaço, eu posso pegar o operador x2 chapéu, né, encontrar um espaço onde ele está representado, só um segundinho, P2 chapéu, né, e representados nesse espaço V2 agora. Quando que não vai coincidir o número que denota o espaço? Vai coincidir. Denota a posição, sempre vai coincidir. Sempre vai coincidir. Porque aqui eu quero que fique bem explícito para vocês que esse operador aqui não faz nenhum sentido se você tentar atuar nesse espaço aqui. Porque a gente vai definir operadores que vão fazer sentido, um operador desse tipo com um atuando nesse espaço aqui. Mas por enquanto não faz. Eu esqueci que existe uma outra direção no espaço. Eu simplesmente construí, eu tenho um monte de operadores. Tá? Esses operadores aqui, ó, eles formam uma subálgebra, né? Ou seja, eu posso pegar esses operadores aqui, misturar o tanto que eu quiser eles, que eu nunca vou chegar no espaço dos operadores x2, P2. Então forma uma subálgebra. Como uma subálgebra é uma álgebra boa como qualquer outra, passível de ser representada no espaço de Hilbert. Tá certo? E é o que a gente vai fazer aqui. A gente escolhe esse espaço de Hilbert para representar essa subálgebra. E esse espaço de Hilbert para representar essa outra subálgebra. Tá certo? Beleza. É bom ressaltar o seguinte, quando eu fizer agora aqui o comutador de x1 com P1, isso aqui vai dar identidade 1, para vocês ficarem mais confusos ainda, e H cortado. Porque é essa identidade que só faz sentido no espaço 1. Tá certo? Enquanto aqui eu vou ter x2. Não se preocupe, essa anotação ela é temporária, tá? x2, 2. P2, 2. Né? Vai ser identidade que atua no espaço 2 e H cortado. Certo? Bom, vamos definir então o que é um produto tensorial. E aí, cuidado, porque o produto tensorial ele usa o mesmo símbolo de duas formas diferentes, tá? Produto tensorial. Vamos lá. Então eu tenho o meu espaço vetorial, tá certo? Eu tenho o meu espaço dual, que a gente definiu, tá certo? E como a gente definiu o espaço dual, a gente pode definir o espaço dual do espaço dual, né?
eu acho que eu já fiz essa discussão com vocês e é fácil ver que esse espaço é idêntico a esse aqui. Tá certo? Porque, veja, esse cara aqui, ó, ele pode ser pensado como um funcional linear que atua nesse espaço da seguinte forma. Esse é um funcional linear atuando nesse espaço, eu defino a ação dele assim. Tá certo? Esse cara aqui é um bom funcional, é um funcional linear tão bom quanto qualquer outro. Dá para mostrar que esses caras aqui formam uma base no espaço dos funcionais lineares. Existe um mapa natural, que é esse aqui. Esse aqui é um mapa, né? O melhor seria eu dizer o seguinte: esse cara aqui, na verdade, é um elemento daqui, né? Aí eu tenho uma função f que leva esse cara aqui assim. F em psi me leva a um funcional linear que atua no espaço dual, de forma que eu defino a ação desse cara assim, assim, ponto a ponto. É um pouco sutil, tá, pessoal? Tem que meditar um pouco isso aqui, senão vocês não vão entender, tá? Professor, qual que é a diferença entre falar que o cat é um vetor e o cat é um funcional linear? Tem diferença? Tem, é isso que eu estou tentando deixar claro agora. Um vetor V é só um vetor V, tá? Um vetor, ele não tem nenhuma prescrição de como que ele mapeia outras coisas. Um vetor é um vetor, certo? Eu estou agora dizendo que existe um mapa F que vai levar um vetor em um mapa que leva esses caras em números. Ou seja, os elementos desse espaço em números. E eu estou dizendo que eu estou definindo ponto a ponto isso. Ou seja, eu defino quem é esse funcional linear, porque isso aqui agora é um funcional linear, ou seja, F em V, em psi, em cat psi, é um elemento daqui. E eu defino como que esse elemento é a partir da atuação dele em elementos específicos daqui. Tá? E ela é definida assim. Tá certo? E é definido ponto a ponto, e eu digo que é linear, não sei o quê, né? Eu dou as propriedades para ser funcional linear, e esse cara aqui me dá um mapa natural. Tá vendo? Não existe nesse mapa nenhum elemento extra. Tá vendo? No mapa, para eu definir como que ele leva psi no funcional dos covetores, eu não introduzi nenhum objeto novo aqui. Esse mapa é totalmente natural. Lembra que a gente encontrou um mapa também entre esse cara e esse cara aqui. Mas o mapa entre esses dois caras depende do produto interno. Né? E aí a gente viu justamente como produto interno é antilinear na primeira entrada, esse mapa que tem certas propriedades e tudo mais. Então, esse mapa não é canônico. Tá certo? Por mais que esses dois espaços tenham as mesmas propriedades, mesma dimensão, né, módulo com implicações de análise funcional, eles ainda não conseguem ser mapeados de forma natural, enquanto esse e esse sim conseguem ser mapeados de forma natural. Que é esse mapa que eu acabei de definir aqui. Então a gente não distingue esse desse. Tá certo? Não tem porquê, a gente não ganha nada. Tá certo? E se você pegar o dual do dual do dual, a gente descobre que é igual a esse. E o dual do dual do dual do dual ele vai ser igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante. Tá? Então para aqui a brincadeira. Então, beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso definir o meu espaço V1 eu estou definindo o meu espaço do produto tensorial entre os espaços V1 e V2 dual do dual, 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 assim. Isso aqui é o conjunto dos mapas, eu já usei F aqui, eu vou usar F maiúsculo para não confundir. Dos mapas F, tal que F leva um elemento do produto cartesiano, tá certo? Num número complexo. Tá certo? Então, esse aqui é um sinônimo para esse conjunto desses caras aqui. Né? Que seja, né, sendo que F
é multilinear. Tá? Ou seja, F é linear numa entrada e na outra entrada também. Tá certo? Isso aqui tá claro, pessoal? Desculpa. Tá? Agora, esse espaço me parece, né, eu não sei para vocês, mas à primeira vista ele parece um tanto abstrato, né? Que diabo é isso que eu estou fazendo? Então, vamos tentar construir objetos explícitos que possam representar, né, que possam ser usados para construir esse espaço. Para isso, eu vou introduzir, né, só para ficar claro aqui, se eu pegar uma F qualquer dessas, tá, e atuar no produto cartesiano desses caras aqui, digamos, no produto psi, φ. Lembra, o produto cartesiano é nada mais do que o conjunto dos objetos das duplas, das duplas ordenadas, tal que o primeiro elemento da dupla é um elemento desse espaço e o segundo elemento da dupla é um elemento desse espaço. Então, F atua em objetos desse tipo aqui, né? Que eu vou dizer que isso aqui vai ser um elemento dos complexos. Tá certo? Ok. E a multilinearidade que eu já falei, tá? Tem que ser linear na entrada esquerda ou direita. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma operação com o mesmo símbolo, e isso é o que se faz sempre, tá, pessoal? Mas como estão muito intimamente relacionados, as pessoas não ligam, mas é um mesmo símbolo para duas coisas diferentes. Eu vou definir um produto tensorial, agora não mais entre espaços vetoriais, tá? Mas eu vou definir entre vetores. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, eu tenho o produto vetorial, o produto tensorial entre um cara desse, né? Um produto vetorial vai ser definido assim. E esse cara vai pegar uma dupla ordenada de vetores agora, tá? E vai me levar num elemento daqui. Por isso que eles estão intimamente relacionados. Esse cara aqui, ele está levando uma dupla de vetores num elemento desse espaço aqui, ó. Tá? Ok. E ele vai fazer assim. Como é tradição, um produto, a gente, em vez de usar a notação mapa, abre parênteses, primeiro elemento, segundo elemento, a gente vai botar o produto entre os elementos que estão sendo calculados, tá? Então, vamos lá. Eu tenho psi1, tensor psi2, tá certo? Isso aqui é uma notação de produto que se usa ao invés de usar isso aqui, tá? Que poderia ser usado também. Tá? Essas duas notações são iguais. Aqui não é uma anarquia, não. É só o produto tensorial. Certo? E a gente vai definir esse cara aqui, novamente, ponto a ponto. Esse cara aqui é um elemento daqui. Tá certo? Ou seja, ele atua em φ1, φ2. Tá certo? E eu vou definir. Agora é a definição do que significa o mapa, tá? Eu vou definir isso aqui como sendo φ1, π1, φ2, π2. Tá certo? Não? Mas eu não entendi quando você colocou isso. Então, veja. Vamos voltar. Vocês entendem o que é esse espaço aqui, né? Um espaço desse aqui, só o que ele faz? Ele pega covetores e leva em números. É o espaço dos funcionais lineares que atuam no espaço dual. Só isso. Agora eu quero escrever, um espaço diferente.
Eu quero um espaço que vai pegar dois covetores e vai me levar num número. Tem um funcional linear duplo. O espaço, eu quero definir um espaço dos funcionais lineares que levam um elemento de um espaço covetorial e um elemento um outro espaço covetorial, ambos num número. Tá? Você pode repetir a sua expressão, por favor? Essa aqui? F é o... Então, isso aqui é o espaço dos funcionais lineares que atuam no espaço dual. E esse cara aqui é um outro espaço dos funcionais lineares que atuam num outro espaço dual. Tá certo? Eu vou definir que o produto tensorial entre esses dois espaços é o espaço de todos os funcionais lineares que atuam em sequências ordenadas, em duplas ordenadas, de elementos de V1 e V2, estrela. Que leva no número. Certo? E agora eu estou definindo uma outra coisa. Estou falando o seguinte, eu quero construir explicitamente um elemento desse cara aqui. Para eu construir um elemento desse cara, eu vou definir um mapa que pega dois vetores, ou covetor do covetor, mas eu vou chamar de vetor, para não tem porquê a gente complicar. É um mapa que pega dois vetores e me leva a um elemento daqui. Tá certo? E esse elemento, aqui, ó, eu vou definir como que ele é através da sua atuação em pares ordenados Φ1 e Φ2. E eu vou falar que ele atua assim. Tá certo? Cadê? Bom, dado isso, se eu tenho um E, um N aqui, base em V1, e tenho E2N base em V2, é fácil ver que E1N tensor E2M é base em V1 e V2. Não, aqui é M, M de Maria, tem que ser outro. Aqui é N, aqui é N, aqui é N e aqui é M. Tá? Ou seja, se eu posso variar livremente esses dois números aqui. Tá? Eu posso ter o 1 com 2, o 5 com 32, o 2 com 2, o 1 com 1, tanto faz. Todos esses elementos juntos formam uma base nesse espaço aqui do produto tensorial. Tá certo? Como é que a gente vê isso? Basta você pegar esses caras aqui e ir atuando nesses vetores aqui. Tá certo? E vocês vão ver que vocês conseguem formar todos os funcionais lineares possíveis aqui. Tá? Ou seja, deixa eu tentar falar isso aqui. É porque, pessoal, isso aqui é um pouco de álgebra linear que vocês deveriam já, pelo menos, saber um pouco, tá? Então não tem como não tem como entrar em todos os detalhes disso aqui também no meio do curso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia mais geral, vocês podem pensar o seguinte. Eu tenho um F aqui, tá certo? O meu F, ele vai atuar aqui no Φ1 e Φ2, tá certo? Quando ele atuar nesses dois caras aqui, lembra que eu fiz esse cara aqui, eu falei que ele tem que ser multilinear, eu posso muito bem pegar essa mesma expressão e escrever assim, ó, F, e aqui eu vou escrever esse cara numa base, tá certo? Vai ficar assim, Φ1M E1M, soma sobre M, né? E aqui eu vou botar soma sobre M, agora, aqui é N, aqui é M, de Φ2M de Maria e 2M. Aqui é N, tá? Isso aqui está compreendido? Eu simplesmente escrevi esse cara numa base. Tá certo? Mas isso aqui, o que é, pessoal? Se esse cara é multilinear, isso aqui vai dar uma soma de N em M
do Φ1M, caramba, N, Φ2M, F atuando só na base agora. E1N, E2N. Tá certo? Esse cara aqui pode ser qualquer número, meu F. Tá certo? Isso aqui é um número complexo, vocês concordam? F atuando nisso aqui é um número complexo. Eu posso construir qualquer F possível aqui, ó, através dessa expressão, de expressões desse tipo aqui. Vocês concordam? Porque basta eu pegar esses caras aqui e pegar todas as minhas bases E aqui também. Tá certo? E eu posso representar, pegar esse número aqui, tá certo? E, por exemplo, vou chamar esse cara aqui de FNM, tá certo? E a minha hipótese é que aquilo ali pode ser construído daquele jeito, ou seja, eu posso dizer que esse cara aqui vai ser igual a... deixa eu pegar aqui. Acho que não dá para provar tão rápido assim, não. Tá? Mas basicamente é o seguinte, esse cara aqui, ele pode ser sempre escrito como uma combinação linear desses caras aqui. Isso está claro? Tá? Então, basicamente, esses elementos podem ser escritos em termos de uma base de esses elementos aqui. Tá? Então agora não preciso mais me preocupar com esse espaço abstrato. Porque eu acabei de mostrar que se eu pegar os meus vetores que eu já conheço e pegar o produto tensorial deles, eu construo qualquer elemento desse espaço aqui. Então basicamente eu só preciso agora pensar que eu preciso de bases aqui e através das bases aqui eu construo um elemento qualquer. Certo? Bom, é o próximo passo. A gente precisa terminar o que a gente está fazendo para fazer o próximo passo. Mas sim, a gente vai aplicar nesse instante. Tudo tem aplicação, cara. Só que às vezes demora para chegar nela. A gente está construindo um espaço mais complicado aqui, que foi esse espaço que eu acabei de apagar, tá? Ok, entre vetores, base, ok. É fácil ver que a dimensão de V1, V2 é igual dimensão V1 vezes a dimensão de V2. Tá certo? No caso, a gente vai trabalhar muitas vezes com espaços infinitos, então é infinito vezes infinito. Mas quando não for, né, vai ser, sei lá, 2 vezes 4, coisa do tipo. Isso vai ser muito importante para a gente, tá, pessoal? Várias aplicações, principalmente da parte de decomposição, de momentos angulares, Kabsch-Gordon, todas essas coisas. Essa contagem de dimensão vai ser importante para mostrar das representações irredutíveis, tá bom? Ok, então a gente define, bom, como eu falei, esse cara agora aqui multilinear, tá? De forma que a gente vai dizer que alfa psi1 mais beta psi2, tá? Tensor, não, que eu fiz φ1 psi2, isso aqui vai ser igual a alfa psi1 tensor psi2 mais beta φ1 tensor psi2. Tá certo? Essa linearidade aí que você colhe, ela vem da estrutura ou você... Tipo
Tipo assim, na verdade você definiu essa linearidade ou ela vem de... Não, eu impus. Foi uma imposição. Né? Aquele espaço que eu criei é o espaço das Fs que atuam multilinearmente. Tá certo? É uma definição. Tá? Ok. Bom, seguindo de forma análoga, a gente também pode construir o nosso V1 tensor V2. Certo? Só que agora esse cara aqui vai ser o espaço é o produto tensorial dos covetores. Então eles atuam nos vetores. Certo? E aí é a mesma coisa, né? Se eu tenho um certo U pertencente a V1 estrela, V2 estrela, então eu posso escrever esse cara aqui assim. U vai ser escrito como soma de IJ, de U e J, E1, E1, I, E2J. Tá certo? Mesma construção, tá, pessoal? O J é o produto entre as componentes do vetor de direção I, a direção J, E, I, E, J. Como é que é? O que é o U e J? Tá. Bom, se você pegar esse cara aqui, ele pode ser escrito numa base, sempre. Como a gente mostrou que esse cara aqui, pelo menos nessa situação que a gente mostrou aqui, esses caras aqui, ó, E1N tensor E2M formam, né? Isso aqui forma uma base em V1 tensor V2. Como isso aqui forma uma base aqui, qualquer elemento desse espaço pode ser escrito como uma combinação linear desses dois caras. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é um vetor aqui, então qualquer vetor desse cara pode ser escrito como elemento de base. Assim. Tá? É só isso. Pessoal, é que às vezes tem que respirar fundo, aguentar, passar a complicação até chegar na parte da física, tá? Mas não demora não, juro para vocês. Ok. Na prática, o que significa para a gente é o seguinte, ó. Eu pego esse U, pego esse V, pego um V qualquer agora que pertence a esse espaço aqui, certo? Isso aqui vai dar o que para a gente, pessoal? Vai dar o seguinte, ó. U soma de J, de U e J, E1 I tensor E2J, né? Isso aqui está atuando aqui nesse cara, ó. Soma de M, de N e M, tá? De VNM, E1N, tensor E2M. Tá certo? Mas a gente sabe como esses caras aqui atuam aqui. Foi ali como a gente definiu lá atrás. Vai ser o produto desse com esse, vezes o produto desse com esse cara aqui. Só que são duas deltas de crônica. Tá certo? Esse cara aqui, bom, isso aqui vai ficar soma de IJ, de U e J, V e J. Tá certo? Bom, se a gente estiver trabalhando no espaço
de rótulo contínuo, o que vai acontecer ali? Não vai ser delta de Kronecker, né? Então a gente sabe, por exemplo, que se a gente pegar aqui x1' tensor x2', atuando em x1 tensor x2, isso aqui vai ser delta de x1 menos x1', que é esse cara aqui, tá? E esse com esse vai dar vezes delta de x2 menos x2'. Tá certo? Então, a gente acabou de construir um espaço linear, que é esse cara aqui. A gente primeiro começou com esse cara aqui. A gente construiu esse espaço aqui, tá certo? De funcionais lineares, que por consequência, que a gente viu lá atrás, inclusive, é um espaço vetorial, tá certo? A gente conseguiu construir uma base nele, usando um produto entre os elementos da base dos individuais, tá certo? A gente formou esse espaço vetorial mais complicado. Aí a gente construiu esse outro de forma análoga, usou bases dos espaços dos covetores e formou a base no meu espaço do produto tensorial também. E, a partir da definição do produto, a gente induz agora um produto interno entre esses dois caras aqui, que é dado por isso aqui. Que era o que a gente tinha feito antes, direto, mas sem fazer a construção individualizada de uma base, um subconjunto de operadores, depois de outro subconjunto de operadores, definiu dois espaços diferentes e fez a construção deles. A gente agora fez isso, e antes a gente tinha feito a construção direta. Tá? Essa é a construção indireta que requer a noção de produto tensorial. Tá certo? Ou seja, a gente vai, em certo momento do curso, ainda não, a gente vai simplesmente dizer que x1, x2 é um atalho, tá? Para x1, x2. Tá certo? Na verdade, isso aqui é um certo abuso, são dois espaços diferentes que a gente pode mostrar que são um isomorfismo linear. Certo? Ou seja, eu posso pegar esses vetores e mostrar que existe sempre um par x1, x2, né? E eu posso mostrar que esse mapa é 1 para 1, ou seja, é injetor e bijetor. Tá certo? E que preserva a estrutura de espaço vetorial. Então, essencialmente, eles são os mesmos, ele é o mesmo espaço vetorial. Tá certo? E vai preservar a norma, vai preservar tudo. Tá bom? Isso aqui tá tudo claro, pessoal? Professor, não sei se é meio óbvio, mas está definido isso. Essa última linha. Isso aqui, eu estou só argumentando que esses dois espaços são iguais e que, em um certo momento do curso, a gente vai deixar de notar, deixar de fazer distinção entre eles. Tá. Em que sentido preciso eu fazer essa distinção? Não sei se... Porque para mim é meio que, não sei se é óbvio, que são iguais. Tem alguns exercícios que eu vou passar para vocês que isso vai ficar um pouco mais claro. Porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo o produto tensorial desses espaços que representam posição no eixo X e posição no eixo Y, tá certo? Mas eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Eu tenho aqui rótulos que vão te dizer momento angular total e momento angular na direção Z da partícula 1. Rótulo aqui que vai dar momento angular total e momento angular na direção Z da partícula 2. São duas coisas totalmente diferentes. E aí eu vou te dizer que esse cara aqui, o produto tensorial desses outros caras aqui, é um outro espaço, sim. Que vai ser do momento angular total do sistema final. Né? E o momento angular total na direção Z do sistema final. Tá certo? Essa aqui vai ser uma representação de uma certa dimensionalidade, essa aqui de outra dimensionalidade. Digamos que aqui seja... digamos que aqui eu esteja me referindo a partículas com momento angular total 1. E aqui uma partícula com momento angular total 2.
Tá certo? A gente vai ver esses rótulos mais para frente. Isso aqui vai dar uma coisa de dimensão 3 e uma coisa de dimensão 5. A gente acabou de ver que o produto da dimensão desse espaço aqui é o produto das dimensões. Então, se aqui tem 3 e aqui tem 5, isso aqui vai ter dimensão 15. Aí você vai perguntar, poxa, mas será que isso aqui, o que vai aparecer aqui é um espaço de representação de momento angular total e na direção z de dimensão 15? E o que significa isso? Aí a gente vai descobrir que sim, que vai ser... E aqui vai ser o produto tensorial e aqui vai ser a soma direta de espaços vetoriais. Certo? Isso tem direta aplicação. Certo? Porque a gente sabe que quando você faz o produto tensorial desses espaços de momento angular 1 com o espaço de momento angular 2, você não encontra qualquer momento angular aqui. Você não encontra o 35. Tá certo? Então isso vai te dar, por exemplo, regras de seleção. Quando você vai no laboratório, você sabe que se tem um cara vindo de um jeito e outro vindo de outro, essas regras de seleção te dizem aquilo que você vai ser capaz de medir e aquilo que você não vai ser capaz de medir no seu problema. E se você estiver encontrando uma coisa diferente, é porque talvez tenha uma partícula extra que você não detectou ainda. Ah, tem um neutrino que está sendo emitido aí para poder as regras de seleção serem respeitadas. Eu estou perdendo o aumento angular porque tem uma partícula de spin meio que está saindo para o outro lado. Então, muitas coisas na física de partículas foram feitas assim. Você sabe quais são todas as possibilidades de decomposição de um espaço em termos de outro, e a partir disso, você infere aquilo que pode aparecer no laboratório. E se aparecer diferente, é sinal de que, por exemplo, tem uma partícula que você não está levando em consideração. Ou seja, tem um produto tensorial com uma terceira coisa aqui que você não estava vendo que estava lá, mas que estava, e que aí quando você bota ela, essa relação entre os espaços permanece consistente. Tá certo? Mas eu estou me adiantando aqui porque eu acho que vocês estão um pouco ansiosos, porque isso aqui está muito abstrato, né? Então eu estou tentando falar um pouco do que a gente vai usar isso aqui. Mas como veja, pessoal, é um curso avançado, vocês têm que ter um pouco de paciência com a abstração, né, para a gente poder chegar depois na física, tá? Mas isso aqui em si já é muito interessante, porque a gente vai mostrar, não sei se vai dar tempo dessa aula ainda, que esse princípio aqui, ó, pode parecer trivial, mas é a partir disso que a gente justifica o método da separação de variáveis. Isso aqui, pessoal, é o método de separação de variáveis. Na hora que você vai resolver uma EDP, você fala, agora eu vou dizer que f de x e y é xão de x vezes yzão de y. Você está fazendo isso aqui, ó. Você está supondo que existem dois outros espaços, tais que o produto tensorial deles é igual ao seu espaço. E porque se não fosse, você estaria errando. Porque se fosse menor, você estaria agora só encontrando um subconjunto das possíveis soluções da EDP. Tá certo? Então, isso aqui é importante. Tá? E... Isso. Essa... Não, isso aqui já é o capítulo 10. Capítulo 10. Tá? Deixa eu ver como a gente está de tempo. Tá, eu pulei um monte de detalhe, tá, pessoal? Na definição dos produtos tensoriais, a parte de multilinearidade e tal, é bom que vocês tentem fazer. No Shankar ele passa um pouco disso, depois eu vou olhar os exercícios mais importantes e eu chamo a atenção para vocês fazerem, tá? Porque tem um monte de sutileza nessas coisas. A própria definição do produto tensorial via funcionais multilineares é uma maneira simplificada de definir produto tensorial. A maneira mais robusta é bem mais terrível do que isso, tá? Demoraria muito mais aqui para eu falar dela para vocês, tá? Professor, com relação aos exercícios e problemas, pode tentar um pouco assim, de passar bastante para na hora de chegar na prova a gente já ter feito, já ter um... Sim. Falar na prova eu vou tentar ver se semana que vem, na sexta-feira, eu trago para vocês o resultado. Tá? Ou eu posto e na sexta a gente tira meia hora para discutir, alguma coisa assim. Então vamos lá. Transformações lineares. Então, a gente tinha o espaço desses caras aqui e o espaço desses caras aqui, assim como a gente definiu lá atrás, tá certo? E a gente vai falar o seguinte, cadê? Não, isso aqui eu já tinha feito, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que existe um espaço
do produto tensorial, né? Lembra, os operadores formam um espaço vetorial também, né? Então a gente pode fazer esse aqui. Esse cara vai ser o espaço produto tensorial dos operadores de V1 com operadores de V2. Tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu gama que está definido no espaço 1, tensorial, o meu lambda definido em 2, tá? Por que eu não estou botando chapéu? E vou definir que a ação, ou seja, eu estou definindo que o produto tensorial entre esses dois operadores, quando atuando nesse espaço aqui, ó, Psi1, Psi2, vai ser igual a gama 1, Psi1, produto tensorial, porque isso aqui é um vetor agora, porque esse cara aqui é uma transformação linear, esse cara está aqui e esse cara está aqui, esse cara é uma transformação linear em V1, esse cara é uma transformação linear em V2. E esse cara aqui vai ficar assim, lambda 2, Psi2. Certo? É muito mais complicado aqui mostrar que se eu pegar todas as combinações lineares de todos os produtos tensoriais, de todas as transformações lineares individuais, eu preencho o espaço de todas as transformações lineares no espaço produto tensorial. Tá? Eu não vou provar isso. É um problema extremamente complicado de se fazer. Tá? Mas você pode provar isso também. Tá? Então, eu estou dizendo que se eu pego o produto tensorial de duas transformações lineares, ela é simplesmente eu pegar que a atuação dela num produto tensorial de vetores é o produto tensorial da ação individual desses operadores aqui. Tá certo? Oi? É, extremamente importante. Porque aí o senhor está fazendo o espaço dos operadores lineares em gama até no seu Psi1. Isso porque o Psi1 está definido nesse mesmo espaço. No V1. Tá. Isso. Aqui a gente não botou, assim, eu poderia botar ainda mais pesada a anotação, botar um 1 aqui, um 2 aqui, só para ficar, né? Mas como aqui eu sempre aparece a esquerda e sempre a direita, eu não botei isso, entendeu? Ou seja, a gente preserva a ordem, normalmente não, sempre, tá? Porque a ordem vai ser super importante, porque ó, a gente vai discutir isso aqui, pessoal, e a gente vai mostrar que na hora que nós formos criar o produto tensorial entre espaços de partículas distintas, vai entrar o princípio da indistinguibilidade das partículas, e o princípio da indistinguibilidade das partículas vai nos mostrar que existem dois subespaços do espaço tensorial, que é o espaço dos férmions e dos bósons, e que são subespaços desconexos, certo? São subespaços de fato, né? No sentido de que você pode fazer combinações lineares de um subespaço, você nunca mistura com o outro, tá certo? E que isso vai ser importantíssimo, tá? E aí a gente vai discutir maneiras físicas de fazer distinção disso na prática, no laboratório, tá bom? Mas, bom, isso aqui, por enquanto, é a definição do produto tensorial de transformações lineares, tá bom? E agora, pessoal, a gente pode fazer a seguinte construção. Eu posso pegar o meu x1, que era definido no meu espaço 1, lá atrás, quando eu fiz a minha construção original de um espaço e outro espaço, e eu posso definir esse cara agora aqui, ó, atuando no meu espaço 1, 2. E eu vou definir esse operador assim. Esse é aquele que eu já tinha, que atua só em V1, produto tensorial, identidade, que atua em 2. E, analogamente, eu vou ter o meu x2, 1, 2, que nada mais é do que a identidade atuando no espaço 1, tensor, o meu x2 atuando em 2. Tá vendo por que era importante fazer aquela distinção? Porque esse cara não é igual a esse. Esse aqui, ele faz sentido no espaço produto tensorial. Mas esse aqui não faz.
Mas a partir da noção do produto tensorial de operadores, eu consigo estender esse operador para esse espaço. Tá certo? Ok, então, isso faz a nossa construção dos operadores. É fácil ver aqui, se você pegar um produto tensorial de operadores e atuar outro produto tensorial de operadores, eu vou ter aqui primeiro o gama e depois o outro operador. E aqui o lambda e depois o outro operador. Tá certo? Então, esses operadores também vão formar uma álgebra de operadores. Esses operadores aqui. Tá certo? E é fácil ver que essa álgebra de operadores vai ser tal que a comutação que eu queria que tivesse se mantém. Ou seja, quanto é que vai ser comutador de x1, 1, 2 com x2, 1, 2. Ó, x1 e x2. Esse atua nesse, esse atua nesse. Tá certo? Então vai ficar assim. x1, 1, tensor, x2, 2. Mas agora eu tenho menos isso atuando nisso. Só que esse aqui atuando aqui e isso atuando aqui dá a mesma coisa. Menos x1, 1, tensor, x2, 2. Ou seja, isso aqui é zero. Por que é zero? Porque essa identidade comuta com qualquer operador. E essa identidade comuta com qualquer operador. Tá certo? Então, a álgebra dos operadores que eu construí dessa forma é consistente com a álgebra que eu queria original, a partir da quantização à la Dirac. Tá certo? E se você pegar aqui, por exemplo, se fosse x1 com p2, é a mesma coisa, porque esse cara ia comutar com identidade e o p ia comutar com identidade. Tá certo? Agora, se eu fizer, por exemplo, x1, 1, 2 com p1, 1, 2, vai ter, né? Vai ser assim, ó. Só para botar aqui de referência. O P1, 1, 2 vai ser igual a P1, 1, identidade. Tá certo? Então vai ficar assim. Esse cara vai ficar x1, P1, identidade, identidade. E o outro vai ficar menos P1, x1, identidade, identidade. Tá certo? Mas por linearidade, isso aqui então vai ficar assim, ó. Vai ficar comutador de x1, 1, P1, 1, né? Tensor, identidade. Né? Identidade 2. Mas isso aqui é IH cortado, identidade 1. Então isso aqui vai ficar assim. Ó. É IH cortado, identidade 1, tensor, identidade 2. Só que identidade 1 e identidade 2 é identidade no espaço produto tensorial. Tá certo? Então vocês veem que na verdade é um pouco mais complicado ainda do que simplesmente falar que tem uma identidade aqui. Depende do espaço que você está tratando, tá? Mas esse aqui é a identidade do espaço produto tensorial. E é isso, pessoal. Vamos terminar a aula por hoje. E na aula que vem eu vou falar um pouco do caminho inverso. Ou seja, como é que você começa aqui e anda nessa direção. Porque primeiro eu fiz a construção direta, depois eu fiz a construção indireta e estou mostrando que as duas são equivalentes. Agora eu vou mostrar como que eu posso começar daqui e pensar nessa aqui e quando que eu posso fazer isso, porque isso é muito importante. Tá certo? Basicamente, quando você pega uma newtoniana, você vai encontrar um conjunto de operadores que comutam, um conjunto completo de operadores que comutam. Uma vez que você encontrou eles, você vai construir representações de vetores para esses caras. E aí você vai tentar construir o seu espaço final com o produto tensorial dessas representações. Tá certo? Então, como esse é o padrão de construção,
a gente precisa entender como que a gente pode fazer isso aqui, quando que a gente pode sair daqui para cá. Nem sempre vai ser possível, certo? Eu vou dar um exemplozinho disso. Mas é isso. E aí, pessoal, esse capítulo a gente fecha ele discutindo representações fermiônicas e bosônicas, tá? E um pouco de como fazer isso fisicamente.